redução do estresse, melhora na memória, redução das preocupações que ocupam nosso cérebro, redução na pressão arterial, melhoria na função imunológica, aumento na resiliência e conexão consigo mesmo, redução nos pensamentos negativos e repetitivos e nos sintomas de depressão, melhoria da qualidade de sono e redução da ansiedade noturna. Esses aspectos parecem interessantes para você? O que todos eles têm em comum é um só hábito, quando adotado regularmente na rotina, e talvez você nem tinha pensado nisso antes. Todos esses estudos falam sobre o hábito de escrever. Escrever mesmo, papel e caneta. A gente aprende sobre isso na alfabetização e para uns se tornou um sinônimo só de atividades escolares mesmo, para outros talvez uma memória distante, substituída por teclados e telas, e ainda para alguns uma forma de hobby. Como pode algo tão simples afetar tantas áreas da nossa vida no silêncio de um rabiscar de tinta no papel? Hoje eu quero compartilhar minha experiência com esse hábito e te encorajar a tornar parte da sua rotina também. Hoje eu quis fazer algo o mais natural possível. É a primeira vez que eu gravei um vlog, né? E geralmente eu tenho um roteiro para seguir e hoje eu decidi tentar algo diferente. Como eu vou falar sobre uma coisa tão importante para mim, que é a prática de escrever, o hábito de escrever, eu queria, assim como quando eu escrevo as coisas fluem sem necessariamente ter um roteiro, gostaria de trazer essa sensação para esse vídeo também. Eu gostaria de começar pelo começo, né? Eu lembro que a primeira vez que escrever passou a ser um interesse meu, não necessariamente um hábito, mas um interesse. Eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade, e eu vi um trabalho de escola do meu irmão é 7 anos mais velho, e ele tinha que fazer uma história, tinha que fazer um livrinho, né? E eu vi esse livro que ele eu folheei, né? Ele tinha escrito e tinha feito as ilustrações, algo bem simples, mas naquela época eu lembro que eu vi aquilo e eu pensei, eu iria gostar de fazer algo assim. E eu lembro que essa foi a primeira vez que eu vi escrever como um interesse. Aí foi-se o tempo, foi passando, foi só na parte da adolescência que escrever passou
a ser um hábito, de fato. E é aí que eu quero começar a realmente compartilhar algo que eu sinto que vai ser útil para muitas pessoas, né? Ou pelo menos para uma pessoa além de mim. O que acontece é que nessa época da minha adolescência, eu tinha passado por muitas coisas ruins. Eu diria que desde 2014 até 2018 foram anos difíceis, né, para mim. E durante todo esse tempo, assistindo alguns vídeos no YouTube, né, ouvindo alguns relatos, eu passei a escrever como um hábito e percebi que isso fazia bem para mim, né? Inclusive eu tenho aqui, né, o caderno que eu usava quando eu tinha 17 anos. Vocês podem ver aqui, tem bastante coisa aqui dentro. Aqui tem muita coisa. Primeira vez que eu escrevi aqui está na data 28 de agosto de 2017. Tempos depois, em terapia, eu percebi que as coisas que eu escrevia, na verdade, eram coisas que eu não conseguia falar, mas que eu precisava falar ainda assim. Fui um adolescente muito fechado, sentimentalmente falando, principalmente nas partes que realmente doíam, sabe? As partes que eu realmente estava com necessidade. Eu não sabia como expressar isso para as pessoas. E não era por falta de apoio, sabe? Eu tinha minha família por perto, eu tinha muitos amigos, então não era uma questão de não ter espaço para isso, era uma questão de não saber como fazer isso. Eu não tinha estruturas para conversar sobre isso, porém eu tinha estruturas para escrever. E o que eu escrevia? Tanto os meus sentimentos, quanto o que estava acontecendo enquanto eu escrevia, e também histórias, como eu disse. Boa parte do ano de 2017 escrevendo uma mesma história, naquela época... Opa, pausa para buscar o almoço. Continuando, eu acho que se eu fosse listar os motivos pessoais para recomendar para você esse hábito de escrever, o primeiro deles seria documentar a sua própria vida, sabe? É meio... eu não sei agora com a tecnologia, talvez seja um pouco mais fácil fazer isso com fotos, né, que ficam salvas em redes sociais, mas é meio diferente você ter um registro seu, sabe, sobre você mesmo. No meu caso, eu posso folhear essas páginas aqui e ter uma ideia exatamente de quem eu era com 17 anos. E também para dar uma perspectiva. Eu acredito que olhar para trás com um sentido de esperança é um bom hábito. Perceber que as coisas talvez já foram piores do que são hoje e que você já se moveu, sabe, muito mais do que você imagina. Hoje, olhando para o meu eu de 17 anos e comparando comigo hoje, eu tenho quase 25, eu tenho plena certeza do quanto que eu cresci. E por mais óbvio que seja, nossa, são quase 7, 8 anos que se passaram, claro que você cresceu. Mas às vezes parece que não, né? Parece que nós não mudamos muita coisa, parece que as coisas estão estagnadas, quando a realidade é que não estão, né? Nós sempre crescemos. E quando você tem esse registro, eu diria que é uma maneira de conexão muito mais pessoal do que as redes sociais, por exemplo. Ter esse olhar é muito precioso. O segundo motivo para eu recomendar seria a maneira como escrever foi terapêutico para mim. Além do âmbito científico, né? Eu diria no meu âmbito pessoal. Quando eu estava escrevendo, quando eu estava ali registrando, eu não estava só escrevendo, eu estava escoando, sabe? Eu estava tirando algo que estava acumulado aqui dentro e colocando em outro lugar, sabe? Colocando em um lugar confiável. Era como se fosse uma conversa muito íntima com alguém que você confia muito. Esse tipo de conversa é rara, é preciosa e é muito saudável. Tira um peso, sabe? Dá um alívio. Pode não parecer, mas enquanto nós escrevemos algumas coisas, as respostas elas vêm até nós. As respostas estão em nós e quando nós colocamos no papel, elas começam a aparecer. Vendo aquilo na minha frente, não no meio da vivência, mas meio que projetando aquilo no papel, eu consigo olhar para minha própria vida de fora e ver, nossa, eu podia ter feito isso aqui diferente. Ou então eu acho que eu entendi essa parte errada. Como eu disse, é como uma conversa, né? Quando um amigo muito próximo aponta, olha só, eu acho que isso aqui que você fez não foi muito legal. Ou então eu acho que você está entendendo isso aqui errado. E então, além do registro, tem esse momento terapêutico. E é interessante observar que terapêutico não é só a psicoterapia, não é só a presença de um psicólogo. Existem muitas coisas que são terapêuticas pessoalmente para nós. E para mim, escrever pode ser muito terapêutico. Não é para qualquer um, né? Então esse vídeo não vai fazer sentido para todo mundo, nem é a minha expectativa que faça. Mas para algumas pessoas que vão tentar e que vão dar essa chance, ou então que já tem esse hábito, ou então tinham e se perdeu, isso vai fazer mais sentido. Esse sentido de ser terapêutico escrever. Então, se você, por exemplo, está passando por muita coisa que é difícil falar sobre com outra pessoa, por mais que tenha esse espaço, por mais que as pessoas deixem esse espaço de acolhimento e tudo mais, eu sei que existem certas coisas que
não é sempre que a gente vai conseguir falar, não é a qualquer momento que a gente vai conseguir falar. Existem coisas que são para ser faladas em certos momentos, são para ser processadas por um tempo e depois faladas, por mais que a gente queira falar. E nesse meio tempo, talvez escrever seja uma boa maneira de escoar, mesmo sem a conversa, mesmo sem o compartilhamento. Talvez seja um momento de processar esses sentimentos entre nós mesmos antes de colocar eles para fora. E eu só estou conseguindo falar isso agora para vocês porque eu já passei por anos processando o que a escrita significou para mim dentro do meu contexto, dentro dos momentos da minha vida que eu já passei. Então, eu acredito que nesse sentido de ser um registro e ser terapêutico, pode ser muito útil. Outro ponto que eu acredito que pode ser útil, e isso é ainda mais específico. No meu caso, eu quero compartilhar como foi para mim a parte da escrita artística, não a escrita de registro, né? Não apenas falando dos meus sentimentos, mas abstraindo eles, né? Ou então projetando quem eu era em personagens de histórias que eu estava escrevendo. E hoje eu consigo falar disso com mais propriedade, mas é interessante que na época em que eu escrevi essas histórias, como eu falei, eu estava escrevendo a mesma história em 2017, né? Quase durante todo o ano eu passei escrevendo essa mesma história, uma história bem simples, e não tinha intenção de mostrar para ninguém, era uma coisa que eu escrevia num caderno bem parecido com esse. Eu levava para todo canto, basicamente, eu levava para a escola, eu levava para o meu estágio que eu fazia na época, e eu passava muito tempo escrevendo, não tinha nenhum peso nisso, nenhuma obrigação, eu só gostava de escrever. E em terapia eu fui perceber que aquela história, na verdade, era sobre mim. E para ver, né, existem certas coisas que estão tão no profundo, né, tão íntimas nossas, que nem mesmo entre nós mesmos escrevendo, nem sempre nós vamos ter condições, nós vamos ter recursos para lidar com tudo, né? Existem etapas da vida para cada coisa, e naquela época eu não tinha estruturas para lidar com certos assuntos, certas perdas, certas coisas que aconteceram na minha vida. Eu era muito jovem, eu tinha 17 anos e, enfim, as coisas começaram a sair de, assim, serem imprevisíveis para mim desde os 14, então eu estava vivendo uma intensidade de mudança, de precisar processar muita coisa em pouco tempo, e incluindo até mesmo o que eu sentia. E como foi que eu consegui passar por isso sem maiores danos, né? Dando o meu melhor possível? Foi escrevendo histórias. E essa história, depois que eu li de novo, em terapia, eu percebi que através do personagem eu estava comunicando coisas sobre mim mesmo que eu não conseguiria nem apropriar como minhas, porque eram coisas muito difíceis de olhar. Então eu projetei em personagens. E eu acredito que toda a arte que nós produzimos, seja escrita, seja desenhada, seja cantada, seja uma poesia, tudo, independente do quão distante seja da nossa realidade, sobre o que seja, vai ter um pedaço nosso ali. É impossível separar a arte do artista, na minha opinião, porque é quem aquela pessoa é que define o que ela vai fazer, sabe? As vivências, a maneira de ver o mundo, as experiências que já passou. E isso vale para nós. Toda a arte que nós fazemos, eu acredito que ela diz muito sobre quem nós somos, até mesmo quando nós não percebemos isso. Mas sempre vai ter uma maneira somente sua de fazer aquilo que você faz na arte. No meu caso, eu percebi que as coisas que eu escrevia, as histórias que eu escrevia, eram coisas que saíam de mim, foram escritas em um certo momento da minha vida, tudo isso impacta. Aquilo que você escreve, a criatividade, né, o espaço criativo, quando ele nasce, ele dá à luz a alguma ideia, algum livro, alguma poesia, alguma música, quem você é naquele momento vai estar projetado ali naquela arte. E isso também pode ser muito terapêutico. Pode ser uma maneira de processar coisas enquanto nós não temos condições de processar elas talvez como elas são, mas dando um novo sentido, dando um novo nome, mudando a forma, seja possível. E eu tenho certeza hoje que se não fosse essas... na gestalterapia nós chamamos isso de ajustamento criativo. É uma maneira criativa de me ajustar a uma situação que às vezes pode ser difícil de, enfim, né, de viver, de passar por ela. Então eu me ajusto de um modo muito criativo e hoje eu percebo que foi muito criativo da minha parte ter encontrado esse escoamento, encontrado essa maneira. Então se você tem esse hábito de escrever, de criar através da escrita, para além de registros, mas em histórias, tente dar uma olhada depois que você escrever,
tentando associar, mas o que essa história tem a dizer sobre mim, no momento em que eu estou vivendo. O que essa história tem a dizer sobre o que eu sinto, sobre como eu penso, sobre o que eu quero agora. E eu tenho certeza que você vai encontrar muitas surpresas. Enfim, eu acho que é isso.